Vamos ter um momento de oração, irmãos. Eis aqui os teus adoradores, Senhor. Aqueles a quem tu compraste, mediante o teu precioso sangue que nos cobre nessa manhã. Glórias te damos, porque nessa manhã nós temos a certeza que o teu amor e a tua misericórdia, mais uma vez, irá se renovar sobre nós, como o orvalho que caiu sobre essa grama, Senhor, trazendo o vigor que ela precisa. Que todos nós aqui tenhamos a certeza pela fé que tu tens já derramado um orvalho precioso sobre as nossas vidas. Ai de nós se não tivéssemos, Senhor, esse orvalho que é a tua pessoa. Nós secaríamos, Senhor, mediante tanta pressão nesse mundo. Por isso, glórias ao teu nome. Porque tu nos escolheste e nos atraíste para ti, ó rocha eterna, na qual podemos nos refugiar. Que tenhamos olhos, Senhor, nesse dia, para buscar a ti, somente a ti. Precioso Senhor, eis aqui teus adoradores. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, cada dia é um dia novo para nós. Um dia onde o Senhor, Ele já inicia o dia estendendo as suas mãos para nós, apresentando o seu caminho de alegria, seu caminho de vida. Mas à espreita desse caminho há um inimigo feroz, que usa de todas as táticas e artimanhas para afastar o nosso coração, que é somente do Senhor. Que não nos enganemos, irmãos. Um dia, na vida espiritual, representa muito. Um minuto que nós perdemos nessa caminhada representa uma mudança no curso da nossa vida. Há uma fábula contada muito para crianças, uma fábula muito antiga, que nos ajuda a entender, a maneira como que nós devemos estarmos nos entregando continuamente ao Senhor. Os irmãos lembram que nós citamos no dia de ontem aquele versículo de Hebreus que diz que se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O nosso tempo é contado nesse momento presente. O inimigo sabe disso. Ele faz de todas as formas para que sempre possamos adiar as nossas escolhas que devem ser para Deus. Há uma fábula contada para a criança, mas que nos ajuda a entender, irmãos, esta questão, que nós precisamos estar atento, que a vida se conta no hoje. Porque temos a tendência de ficarmos presos ao passado, ou de jogarmos muita expectativa no futuro, e essas duas bolas de ferro, né, o passado e o futuro, nos prendem e nos impedem de avançar no caminho da vida. E essa fábula diz que Satanás reuniu os seus demônios para tentar descobrir um plano para destruir o homem e afastá-lo dos caminhos de Deus. Então Satanás faz aquela conferência lá com a ideia de que eles pudessem descobrir um plano, né, para destruir o homem. Aí num dado momento, um dos demônios levantam a mão e fala: eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Vamos tentar ensinar para o homem que não existe Deus. Assim que esse demônio falou isso, os demônios começaram a bater palma. É isso mesmo, é esse o plano. Mas Satanás interrompeu e falou: não, esse plano aí é frustrado, não vai dar certo. Né? Porque Deus já colocou no coração do homem que existe Deus. Só alguns poucos tolos ateus para acreditar nessa mentira. Aí os demônios começaram aquele burburinho, aí um outro levantou a mão e falou assim: eu já tenho outro plano. Vamos falar que não existe o inferno, que Deus não vai julgar um homem, como pode viver a sua vida da maneira como ele quiser. Aí os demônios bateram palma: esse plano é excelente. Aí Satanás falou: não, isso é impossível, porque Deus já colocou no homem um dispositivo que se chama consciência, né?
Todo homem tem essa consciência que dá essa certeza se ele está fazendo certo ou errado. Aí até que se levantou um outro demônio e disse assim: olha, não vamos falar que Deus não existe, que não existe o inferno, não. Vamos falar que Deus existe sim, né? E que existe o inferno, e que um dia Deus há de julgar o homem. Mas vamos falar que o homem tem tempo para escolher o caminho de Deus, que o inferno vai demorar, que o juízo de Deus vai demorar, que o homem sempre tenha tempo. Irmão, sabe aquela voz que vem, às vezes, na nossa mente, no nosso coração, dizendo que a gente tem tempo para escolher o caminho de Deus, tempo para se entregar a Deus? Essa voz, ela vem do inferno. Porque Satanás, ele não mede esforços para que sempre iremos adiar as nossas escolhas para Deus. Porque é hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Irmãos, um minuto perdido na nossa vida cristã representa uma mudança brusca no curso da nossa vida. 1 minuto é o suficiente para Satanás mudar todo o curso das nossas vidas. Por isso, todas as vezes que vier aquela voz: deixa para estudar a Bíblia amanhã. Deixa para ir na reunião semana que vem. O senhor está falando para você obedecer nessa questão? Mas deixa, você é muito novo ainda. Você tem muito vigor. Essa voz é do inferno. Satanás é hábil em afastar-nos do caminho do Senhor em 1 minuto. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, que essa verdade do hoje esteja constantemente diante dos nossos olhos. Porque é hoje. O passado e o futuro, às vezes, é uma bola de ferro que nos impedem de caminhar no caminho que o Senhor tem proposto para nós. Então, que o Senhor nos ajude nesse dia. Para cada um de nós que se encontra aqui, o Senhor tem um plano, tem um propósito de amor, de nos conduzi-lo ao caminho da vida. Não permita que Satanás, o inimigo, nos engane com os seus ardis, com as suas táticas. Porque o que Satanás deseja é afastar os nossos olhos do Senhor. Lembre-se, 1 minuto, irmãos, alguns segundos, é o suficiente para mudar o curso das nossas vidas. A todos que se encontram aqui nesse local, o Senhor tem um plano. E o plano é que nós pertencemos ao Senhor. O Senhor verteu um sangue precioso na cruz, irmãos, para nos ter. Que não nos esqueçamos disso. Que o Espírito nos ajuda a estarmos continuamente lembrando da vocação a qual nós fomos chamados. Antes de nós entrarmos no capítulo 4 de Lucas, para nós encerrarmos com a graça do Senhor, vamos abrir em João, capítulo 14. Esse versículo que nos ajuda a entender também um dos motivos da vitória do Senhor na vida e também na morte. Por que o Senhor foi vitorioso na morte? Porque Ele foi vitorioso na vida. Por que a cruz, irmãos, não é um sinal de derrota para nós cristãos? Porque o Senhor, Ele foi vitorioso na vida. Há um irmão que escreveu um livro que se chama O Triunfo do Crucificado. Né? A cruz nos lembra da vitória do Senhor. Mas antes, Ele foi vitorioso em vida. Por que Ele foi vitorioso em vida? Abre em João capítulo 14. Para nós podermos entrar, então, no capítulo 4 de Lucas. João 14, versículo 29. Vamos ler a partir do versículo 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como a dá o mundo, né?
Porque essa paz desse sistema maligno, chefiado, liderado por Satanás, é uma paz ilusória. É uma paz ilusória. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei, de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Agora, o versículo 29 e o 30, no qual eu preciso me deter por alguns instantes. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Agora o versículo 30, irmãos. Preste atenção. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. Quem que é o príncipe do mundo? Quem que é o principal regente desse sistema maligno? Quem que é, irmãos? O diabo, o acusador, Satanás, o adversário. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. Agora, olha que final maravilhoso do versículo 30. E ele quem? O príncipe do mundo. O que diz agora? Nada tem em mim. Isso é maravilhoso, irmãos. Nada tem em mim. O que o Senhor está querendo nos dizer? Quando a gente olha aquele texto da tentação do deserto, que nós iniciamos na manhã de ontem, quando nós olhamos, nós vemos Satanás usando todas as formas possíveis para afastar o Senhor da comunhão com o Pai. Satanás, o que é tentação? A tentação são os métodos que Satanás usa, que ele coloca ao redor da nossa caminhada para nos tirar, nos afastar do relacionamento que nós precisamos ter com o Senhor. Mas Satanás aqui, os seus planos foram frustrados, porque ele não conseguia nada na vida do Senhor que correspondesse, porque nada tem em mim. Satanás tentava de todas as formas entrar na vida do Senhor, como uma serpente tentando entrar num lugar, mas não conseguia, porque ele nada tem em mim. Aqui o Senhor mostra a sua pureza maravilhosa, irmãos. E qual que é a lição que nós podemos aprender aqui do versículo 30, irmãos? O único que venceu todas as tentações, quem foi? É o Senhor. E qual que é o segredo da vida cristã? É quando nos refugiamos nesse Senhor, a rocha eterna. Satanás, naquelas tentações, foram 3 tentações. São como as ondas que vinham. Mas o que uma onda pode fazer contra uma rocha? Vocês já viram a onda batendo numa rocha no mar? Ela bate e não pode fazer nada. Ali na tentação do deserto, nós vemos a primeira onda que nós estudamos ontem. Satanás tentando o Senhor, mas em vão. Porque ele nada tem em mim. E aí está o segredo da vitória na vida cristã. Aprendermos a refugiarmos dentro dessa rocha. O Senhor é uma rocha eterna, irmãos, que foi fendida por nós na cruz. O Senhor naquela cruz, naquele momento que ele estava na cruz, ele foi ferido. Lembra daquela cena quando o centurião vem e rasga o lado, aqui as costas do Senhor, aqui do lado, e sai sangue e água? O que isso nos fala, irmãos? Que aquela rocha eterna, que é o Senhor, foi aberto na cruz para nós entrarmos. E quanto mais nos refugiamos nesse Senhor que é a rocha eterna, Satanás não consegue acesso em nossas vidas. Esse é o segredo da vida cristã, irmã. Porque o único que venceu foi o Senhor. E é na base da vitória do Senhor que podemos ser vitoriosos contra aquelas tentações que vêm contra nós, aqueles ventos contrários, para nos afastar do caminho de Deus. Qual que é o propósito da tentação, irmãos? Tentar afastar do caminho de Deus. O inimigo sabe que o caminho do Senhor é o caminho da plenitude da vida. O inimigo sabe. Ele usa os ventos contrários, que são a tentação, para nos afastar desse caminho da vida. E a única maneira, irmãos, os irmãos lembram do exemplo de ontem, só olhando para o Senhor, que nós não iremos olhar para aquilo que o inimigo nos apresentar.
a história daquele irmão que estava adestrando o cachorro, né? E o cachorro, por instinto, entendeu que se ele não olhasse para o seu dono, ele ia comer o pedaço de carne. E o Senhor é esse, né, que venceu o inimigo. Então, o inimigo nada tem em mim. Então, quando nos refugiamos dentro desse Senhor, essa rocha eterna, o inimigo não alcança vantagem sobre as nossas vidas. Porque o inimigo sabe o que representa nós andarmos no caminho do Senhor. Esse caminho maravilhoso que é a plenitude da vida. Irmãos, e como que nós podemos andar no caminho do Senhor? Conhecendo a palavra. E essa palavra, como nós lembramos na manhã de ontem, que não é apenas importante para as nossas vidas, ela é a nossa vida. É maravilhoso esse versículo, né, irmãos? Em Deuteronômio. Quando Moisés diz, aplicai o vosso coração, a vossa vida, porque esse livro aqui, irmãos, é a nossa vida. Essas verdades que foram registradas de Gênesis a Apocalipse, é a nossa vida. Não é apenas importante para as nossas vidas, é a nossa vida. E da mesma forma que cuidamos da nossa vida, quem aqui é louco de não cuidar, de não se alimentar, de não cuidar do seu corpo? Quem aqui é louco? Né? Só um louco para não cuidar da sua vida. Da mesma forma, se a palavra é a nossa vida, irmãos, o que nos resta? Nos dedicarmos em conhecer a palavra e obedecer a palavra. E é isso que o inimigo não quer. Porque ele sabe que a palavra é a nossa vida. Ele fará de tudo para que a palavra esteja longe do alcance dos nossos olhos. Irmãos, que estejamos atentos a isso. Que o Espírito Santo convença o nosso coração que a palavra é a nossa vida. Não basta apenas nós entendermos o versículo, mas o meu encargo aqui, irmãos, como eu falei na manhã de ontem, que se os irmãos lembrarem apenas esse versículo de Deuteronômio, eu vou me dar por satisfeito. Por quê, irmãos? Porque quando o Espírito Santo convence os nossos corações, sabe o que acontece? Nós nos dedicamos àquilo que o Senhor mostra. Então que nessa manhã, o Senhor não apenas entendamos as verdades, mas que o Espírito Santo convença os nossos corações, que a palavra é a nossa vida. E nós vimos no Salmo 19, por que ela é a nossa vida? Porque a lei do Senhor restaura a nossa alma. Ou seja, a lei do Senhor, a palavra, é plenamente suficiente. Para quê, irmãos? Para restaurar o caos que é a nossa vida. O pecado tornou o nosso coração um caos. O que é um caos? Nós amamos aquilo que Deus não ama. Nós desejamos aquilo que Deus abomina. Né? Quantos desejos impuros, quantas motivações erradas, né? Porque o nosso coração é um caos. Mas a palavra de Deus, e só a palavra, irmãos, guardem isso, só a palavra é plenamente suficiente para restaurar plenamente o nosso ser. Lembra daquela cena em Gênesis, né? A terra toda destruída, no versículo 2. Aquele caos, aquela escuridão. Então o Senhor, com a palavra, começa a restaurar a terra. Haja luz e houve luz. Né? E o Senhor vai ordenando a terra, vai separando a parte seca da parte que tinha água. O Senhor vai colocando, vai organizando o universo. É isso que a palavra faz com as nossas vidas. A palavra vai harmonizando o nosso ser, de forma que possamos ser uma habitação agradável para Deus. Que o Espírito Santo convença, irmãos, que a palavra é a nossa vida. Vamos abrir então em Lucas capítulo 4. Ontem nós compartilhamos a primeira onda, né? A primeira onda utilizada pelo inimigo para afastar o Senhor da sua comunhão com o Pai. E a tentação é isso, é como uma onda bravia, agitada, né? Um vento forte que vem contra nós para nos afastar da comunhão com Deus. Irmãos, o que significa isso? Afastarmos da comunhão com Deus. Que exemplo nós poderíamos utilizar da natureza para entender o impacto do que representa nós perdermos a comunhão com Deus? Né? A palavra descreve isso como morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. Olha que interessante, irmãos, antes de nós seguirmos nesse exemplo que eu vou trazer. Abrem Ezequiel capítulo 6, para nós entendermos por que o salário do pecado é a morte. Ezequiel capítulo 6.
Olha que verso interessante da palavra de Deus. Ezequiel capítulo 7. Versículo 13. O finalzinho do versículo 13. Olha que interessante, irmãos. Que o Espírito Santo, não sou eu, Romeu, Rafael, Rogério, Daniel, ninguém que irá nos convencer, mas que o Espírito Santo nos convença, irmãos, de tudo que está registrado na palavra. Mas olha como que a palavra descreve o impacto da iniquidade sobre as nossas vidas. O impacto do pecado, irmãos. Versículo 13. Porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva. Porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Agora, o final do versículo 13. Prestem bastante atenção, irmãos. No final do versículo 13. É por isso que Satanás, ele faz de tudo para que a palavra esteja encoberta. Ele tenta colocar um véu para que a palavra não seja aprendida por nós. Sabe por quê, irmãos? Olha o final do versículo 13. O que diz? Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. O pecado, irmãos, tira o nosso vigor. O pecado tira a nossa força, até mesmo a nossa força física. O que diz o versículo mesmo? Que algumas pessoas, ninguém fortalece sua vida com a sua própria iniquidade. Irmãos, todas as vezes que nós formos tentados a fazer algo que não agrada o Senhor, lembre-se do final do versículo 13 do capítulo 7 de Ezequiel. Ninguém na face da terra irá ter vigor, força, se estiver caminhando numa vida que não agrada ao Senhor. Os irmãos estão entendendo porque Satanás fica furioso quando esse livro aqui, ele é aberto diante dos nossos olhos. Os irmãos estão entendendo porque a palavra é a nossa vida, irmãos. Porque precisamos conhecer a palavra, obedecer a palavra, porque quando não agradamos o Senhor, irmãos, a nossa vida ela é enfraquecida. Lembra dessa grama aí? Essa grama precisa de água, de orvalho, a natureza precisa de orvalho para que ela tenha vigor. Da mesma forma, irmãos, se nós estivermos em pecado, sabe o que o pecado faz? Ele nos afasta da comunhão com Deus, porque Deus não tolera o pecado. Um outro texto, irmãos, é Isaías capítulo 59. O pecado nos afasta da comunhão de Deus, que é a fonte da nossa vida. Isaías 59, versículo 2. O que diz o versículo de Ezequiel? Que ninguém se fortalece com a sua iniquidade. Irmãos, que o Espírito Santo possa nos lembrar como um sino, um sininho, todas as vezes que formos tentados, for sugerido a nós para afastarmos do caminho de Deus. Que o Espírito Santo use esse versículo, irmão, para nos lembrar que ninguém se fortalece com o seu pecado. O que é o pecado, irmãos? Pecado é tudo aquilo que não agrada o Senhor. Tudo aquilo que o Senhor mostra aos nossos corações que não agrada, isso é pecado. Isso é iniquidade. Que o Espírito Santo nos lembre, irmãos. Ali na escola, no nosso quarto, quando ninguém estiver vendo, na rua, nos lembre que ninguém se fortalece com o seu pecado. O pecado é um veneno mortífero para a nossa alma, irmãos. Satanás sabe disso. E por isso que ele embrulha o pecado de uma forma muito bonita. Muito bonita. A gente vai ver esse versículo daqui a pouco na tentação. Satanás faz de tudo para colocar um embrulho bonito no pecado. Satanás é mestre nesse marketing de esconder, de pintar o pecado, de mudar o rótulo daquele vidro com veneno. Porque ele sabe que o rótulo atrai, que a embalagem atrai o olho do homem. A gente vai ver isso. Qual que é o método para vencer isso? Só que por trás, por dentro daquele embrulho, há um veneno. Um veneno que nos leva à morte. Ninguém se fortalece com a sua iniquidade. E o que mais o pecado faz? Por que ninguém se fortalece, irmãos? Sabe por quê? Olha o versículo 2 de Isaías, capítulo 59. Mas as vossas iniquidades
fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o vosso pecado e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Irmão, sabe o que representa isso? Sermos separados de Deus. E é isso que o pecado faz, porque Deus, ele é tão puro de olhos que não contempla a iniquidade. Ele é santo, santo e santo. Sabe o que representa sermos separados de Deus, irmãos? E sabe por que ninguém se fortalece com a sua iniquidade? Sabe por que representa? Imagina como nós destacamos esse exemplo ontem. Um ramo ser desconectado da árvore. O que acontece com o ramo? Ele pode produzir frutos? Quando o ramo é desconectado da videira, ele pode produzir uva. Quando o ramo é desconectado da árvore que produz laranja, ele pode produzir laranja? Pode. Você já viu, Rogério, isso na natureza? Um ramo desconectado da árvore produzir alguma coisa? O que acontece com ele, Rogério? Ele seca. Ele seca. Porque está desconectado daquela que poderia lhe dar vida, vigor. A seiva dá condição para que o ramo produza fruto. Deus, irmãos, Deus é a fonte da vida. E a única maneira, irmãos, de estarmos conectados a essa fonte é quando nós não vivemos uma vida que não desagrada o Senhor. Os irmãos estão entendendo por que o pecado nos enfraquece? Porque o pecado nos afasta da fonte da vida, que é o Senhor. E Satanás sabe disso. Ele usa todos os artifícios possíveis, para que esses ramos, que somos nós, e a palavra nos compara a ramos, estejamos desconectados da fonte da vida, que é o Senhor. E o Senhor se compara quando ele apresenta para aquela mulher samaritana: eu sou a fonte da vida. Amados irmãos, esse mundo é um deserto. Por mais belo que pareça aos nossos olhos, nesse mundo não há vida. Por isso que Satanás, ele usa todos os intentos para gastarmos tempo com o mundo, com esse sistema, né? Mas quanto mais fazemos isso, a nossa vida é enfraquecida. Porque ninguém se fortalece com a sua iniquidade. Agora vamos voltar em Lucas 4. Versículo 3. Então, na primeira onda que vem contra a rocha, que é o Senhor, lembre-se, a única maneira, irmãos, dessa onda não nos pegar, que é a tentação, não nos arrastar, a única maneira desse vento não nos afastar do caminho do Senhor, é quando nos refugiamos dentro da rocha eterna, que foi aberta, fendida por nós na cruz. Então vem a primeira onda. Então Satanás, depois de 40 dias, ele observa que o Senhor já estava se enfraquecendo, porque estava com fome. Então ele vem, aquela primeira onda. Qual que é a primeira tentação? Se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão, né? O que significa isso? Qual que é o sentido dessa tentação? Qual que é o sentido, irmãos? Nós lembramos ontem. O sentido é: você é filho de Deus. Você não deveria estar passando por essa humilhação. Resolva as coisas com a sua própria mão, né? Você é um filho de Deus, né? Faça aquilo que lhe deseja. É inadmissível que você se humilhe, passe humilhação dessa forma. É a tentação do inimigo, né? Satanás está tentando o Senhor para que ele não confie no amor de Deus. É a primeira onda. Irmãos, como que essa onda vem sobre nós diariamente, né? Se você fosse filho de Deus, você não estaria passando por isso. É essa onda para não confiarmos no amor de Deus. E sabe qual que é a tática de Satanás? A tática, é lógico que Satanás não vai pedir para a gente transformar a pedra em pães. O sentido de transformar a pedra em pães aqui, sabe qual que é? Faça aquilo que você deseja. Não se permita sofrer, não se permita ser humilhado. Irmãos, como que essa onda vem sobre nós diariamente? E a única maneira, irmãos, de nós não sermos levados por essa primeira onda é o quê? É nos refugiarmos na rocha eterna. É nos lembrarmos que o amor de Deus não é medido pelas circunstâncias. Irmãos, não olhe o amor de Deus com os óculos das circunstâncias. Olhe o amor de Deus com os óculos da palavra. Isso é vida de fé.
Isto é, o justo viverá pela fé. É por isso que precisamos da palavra. Essa palavra que diz que nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. É isso que deve guardar os nossos corações. As circunstâncias são como um vento que vem e vai. Vem e vai. Não julgue a sua vida baseado nas circunstâncias, no que está acontecendo com você, né? Agarre-se na mão poderosa do Senhor, através da palavra. Através da palavra. Porque como nós lembramos, irmãos, imagine se Deus desse tudo o que você deseja. Sabe o que ia acontecer? Nós iríamos morrer. Sabe por quê? Nós iríamos afastar de Deus. Porque nós temos uma fraqueza. Por isso que Deus não dá aquilo que desejamos. Porque se tivesse tudo o que desejamos, isso geraria uma independência na nossa vida. E o que ia acontecer? O ramo ia se desconectar da árvore. O que acontece quando o ramo se desconecta da árvore? Ele seca. Irmãos, quantos adultos que eu conheço que tiveram tudo aos seus pés e hoje têm uma vida seca, frustrada. Sabe por quê? Se afastaram da fonte da vida e gastaram a sua vida no deserto que é o mundo. O mundo é um deserto. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Porque a única maneira de não sermos arrastados por essa onda é refugiarmos na rocha. Toda vez que vier um pensamento na sua mente, você é um filho de Deus, você não deveria estar passando por isso. Vá à palavra. Que a palavra guarde a tua mente. E essa onda passa. Eu garanto para você, porque a palavra diz, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Todo vento passa, irmãos. O vento não é permanente, o vento é transitório. Esse é o primeiro vento. E graças a Deus o Senhor nos mostra como que essa rocha lidou com esse vento. Não só de pão viverá um homem. Porque nós vivemos, irmão, de acordo com aquilo que sai da boca de Deus. E o Espírito Santo revele isso. Que nós estamos nessa terra não é baseado na força dos nossos pés. Nós não chegamos aqui, irmãos, nós não chegamos aqui porque os nossos pés nos trouxeram. Nós chegamos aqui por causa da fidelidade de Deus, da graça de Deus, irmãos, porque Deus é soberano. Se Deus quisesse, num piscar de olhos, a nossa vida era ceifada, né? Isso é maravilhoso, irmãos. O Senhor poderia ter destruído o inimigo com um sopro, né? Eu podia ter afugentado Satanás com um sopro, né? Ou como, já viu quando aquela sujeirinha cai na mesa, você faz assim, ó, você dá aquele tequinho? O Senhor podia fazer, tinha força para destruir Satanás. Mas por que ele usa a palavra aqui, irmãos? Para mostrar, porque o Senhor é um exemplo para nós. Aqui, ele é colocado como modelo, para nós podermos seguir os seus passos. O Senhor poderia ter destruído Satanás com um brilho de olhar, porque ele é Deus Todo-Poderoso, mas ele usa a palavra, irmãos, para que pudesse ser um modelo para nós, que a única maneira, irmãos, de nós enfrentarmos a tentação é conhecendo a palavra e usando essa espada poderosa que é a palavra de Deus. Que o Espírito Santo imprima isso nos nossos corações. Então é a primeira onda. E a segunda onda, irmãos? Versículo 5. A segunda onda contra essa rocha que é o Senhor. E elevando-o. É o que Satanás gosta de fazer com o homem, né? De colocar o homem como centro das atenções, né? Satanás gosta de colocar holofote sobre nós, né? Porque ele sabe que quanto mais o homem é o centro das atenções, é elevado, o homem ele se afasta de Deus. O homem deixa de se depender de Deus. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Olha a petulância de Satanás. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Qual é o significado dessa segunda onda? A primeira onda, não confie no amor de Deus. Qual que é o significado dessa segunda onda? O que Satanás estava querendo fazer, né? Tentando induzir o Senhor. Qual é o significado, irmãos? Da primeira é, não confie no amor de Deus, né? Satanás fala assim, olha para a circunstância, você é filho de Deus, você não deveria estar passando por isso, né? Mas a palavra nos guarda. Qual que é o significado dessa segunda onda que vem contra essa rocha que é o Senhor? Mas ela não pode fazer nada, porque Satanás nada tem no Senhor. Satanás não encontra correspondência no Senhor. Qual é o significado dessa segunda onda, irmãos? Não confie nos planos de Deus para a sua vida. Eu tenho um plano melhor para você.
Você passou 30 anos em Nazaré, ajudando seu pai. É como se o sentido dessa tentação fosse isso. Você passou 30 anos, né? Eu tenho um caminho mais fácil, né? Adora-me, porque eu dou todos esses reinos para você, né? Uma mentira de Satanás, porque ele não é soberano sobre nada. Ele é o príncipe de um sistema, né? Mas ele não é soberano, né? Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas ele mente para nós. Satanás é o pai da mentira. Olha como que a palavra define Satanás. Satanás é o pai da mentira, ele é hábil em mentir. Por isso, jovem, cuidado com a mentira. Cuidado, que a mentira é do diabo. Seja ela grande ou pequenina, diante de Deus é mentira. A diferença são as consequências. Cuidado, porque Satanás é o pai da mentira. E aqui ele mente para o Senhor. É como se ele falasse, eu tenho um plano melhor, né? Adora-me, você não vai precisar sofrer, porque há uma promessa que o Messias teria todos os reinos do mundo. Satanás conhece a palavra, em Salmo capítulo 2, depois vocês conferem. Salmo capítulo 2. Há uma promessa que o Pai daria todos os reinos do mundo para o Senhor. Aí Satanás fala assim, corta caminho, você não precisa sofrer, recebendo a afronta do homem, você não precisa sofrer na cruz, eu tenho um caminho mais fácil, eu tenho um atalho para você, né? Adora-me, porque eu te dou os reinos do mundo. Isso significa eu tenho um plano melhor para você. Como que vem essa pergunta para nós, né? Esse sussurrar do inimigo, né? Eu tenho um plano melhor para você. Não confie no amor de Deus. É a primeira onda. A segunda onda, eu tenho um plano melhor para você, né? Você não precisa ficar esperando o seu varão. Você não precisa ficar esperando. Isso é coisa arcaica, né? Eu tenho um plano melhor para você. Aí Satanás mostra a glória do mundo. Satanás mostrou, ele vai mostrar os reinos para nós. Para o Senhor ele mostrou. Ele sabe como nos tentar. O que ele vai mostrar? Olha aquela menina bonita, né? Você não precisa esperar, conquista ela, né? Eu tenho um plano melhor para você. Olha lá, você precisa ter as melhores coisas. Satanás vai como que tentando nos conquistar com o brilho do mundo. Cuidado, irmãos. Cuidado com o brilho do mundo. Você sabe quais são o tripé que mantém esse sistema? Como diz em 1 João, né? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? Faça aquilo que deseja o seu coração. É a primeira onda. O Senhor tentando o Senhor dessa forma. Transforma essa pedra em pães, ou seja, faça aquilo que está ao teu alcance, né? Para afastar da comunhão com o Pai. E na segunda onda, Satanás mostra o brilho do mundo. Olha como o mundo é maravilhoso. Irmãos, cuidado com aquilo que brilha diante dos seus olhos. Nós não seguimos aquilo que brilha diante dos nossos olhos. Lembra de Ló? Como que Ló foi parar em Sodoma? Os irmãos lembram? Como que ele foi parar em Sodoma? Ele olhou aquela campina maravilhosa e escolheu aquilo que mais agradava aos seus olhos. O que aconteceu? Foi parar em Sodoma, um lugar que levou à destruição. Um lugar maldito. Um lugar que afastou Ló dos caminhos de Deus. Irmãos, da mesma forma, para todos nós aqui jovens, Satanás apresenta algo que brilha diante dos nossos olhos, né? Você precisa ter aquele carro do ano. Você precisa se vestir sempre conforme a moda. Você precisa ter aquela menina bonita. Olha aquele menino que é cobiçado. Satanás apresenta a glória do mundo. Mas essa glória nos leva à destruição. Nessa segunda onda, a sugestão de Satanás eu tenho um plano melhor para você. Se você me adorar, eu tenho um plano melhor. Você vai ter aquilo que você deseja. Cuidado, irmãos, com as insinuações de Satanás. Irmãos, o parâmetro da vida cristã não é aquilo que brilha diante dos nossos olhos. Qual que é o parâmetro da vida cristã? A resposta está dada pelo Senhor. Qual que é o parâmetro? Versículo 8. Mas Jesus lhe respondeu, glória a Deus, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Sabe qual que é o parâmetro da vida cristã? Nós não estamos nessa terra para sermos adorados. Nós não estamos nessa terra para termos a glória do mundo. Nós estamos nessa terra para sermos adoradores. Custe o que custar. Ainda que a fogueira não floresça, nem haja fruto na videira, eu ainda louvarei o Senhor.
Irmãos, toda vez que nós louvamos o Senhor numa circunstância difícil, toda vez que nós louvamos ao Senhor, quando os nossos planos são frustrados, quando os nossos sonhos não realizam, todas as vezes, irmãos, nós estamos dando testemunho para o inimigo que nós somos adoradores do Senhor. Cuidado com a murmuração. A murmuração é uma forma de dizer: eu não gosto do plano que Deus tem para a minha vida. Eu não queria ter nascido nessa família. Eu não queria estar nesse emprego. Eu não queria estar nessa condição social. Eu não queria ter esse corpo. Todas as vezes, irmãos, que nós murmuramos, seja com a boca ou com o nosso pensamento, nós estamos dando acolhida à sugestão de Satanás. Sabe como que nós podemos ser adoradores, irmãos? Prostrarmos aos pés do Senhor é quando nós louvamos o Senhor em toda e qualquer situação. Porque nada que acontece em nossas vidas é obra do acaso. Nada que acontece em nossas vidas, irmãos, é uma perda de controle do Senhor. Porque Deus é soberano e Ele conduz as nossas vidas de uma forma orquestral, de uma forma milimetricamente organizada, irmãos. E Deus não erra conosco. Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. É por isso que nós devemos sempre consultar ao Senhor. Tudo que nós fizermos, principalmente na questão relacional. Né? Que uma forma do mundo apresentar essa glória é a questão relacional. Você não precisa esperar, né, para aqueles que estão aguardando a sua namorada ou namorado. Você precisa aguardar. Olha quanta fartura há no mundo. Né? A glória do mundo. Né? Você não precisa esperar para fazer o sexo no casamento. Isso é uma coisa arcaica. A Bíblia já está demonstrada que é uma coisa arcaica. É essa visão que Satanás procura mostrar. E nessas horas, o nosso coração é tentado a murmurar: ah, Senhor. Mas nessas horas, é a hora da gente prostrar o joelho, como testemunho para Deus e para as potestades, que nós nessa terra não nascemos para ser adorado, mas para adorar ao Senhor. Aqui estão os adoradores do Senhor, irmãos. Te adorarei. Como que é o hino que nós cantamos? Te adorarei, não importam as circunstâncias. Amados irmãos, todas as vezes que vier essa segunda onda contra nós, refugie-se dentro do Senhor. Sabe como você refugia? Amado Senhor, a tua mão, ela conduz a minha vida perfeitamente. Nada acontece de forma ao acaso. Se está acontecendo isso, Senhor, o Senhor não está permitindo que eu me relacione, é porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Se o Senhor não está permitindo que eu consiga aquele emprego que eu desejo, amém, Senhor. A tua vontade não falha com a minha vida. Guarde esse texto. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas vem sempre aquela onda assim. Eu acho que Deus está escondendo algo de você. Né? Como ele falou para Eva. Né? Não é possível. Você pode comer de todas as árvores, mas dessa árvore você não pode? Essa pergunta, irmão, sussurra sempre aos nossos ouvidos. Engraçado, as pessoas podem, mas você não pode. Você não pode fazer isso. Né? É a segunda onda de Satanás, irmãos. E como que nós prostramos, adoramos ao Senhor, louve a Deus em toda e qualquer situação. Os irmãos já tomaram aquela pílula hoje? Você sabia que você é um doente, irmãos? Você somos doentes. O que um doente faz? É precisa aceitar a prescrição médica, né? Tomar o remédio na hora certa, diariamente. Sabia que tem uma pílula, né? Uma pílula, irmãos, que nós não podemos abdicar dela? Sabe que remédio é esse? Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A gente já tomou essa pílula hoje? A gente não esquece de tomar café, né? Não esquece de se alimentar. Mas, amados irmãos, não vá para a cama, não durma, não deixe o sol se pôr sem tomar essa pílula. Porque quando nós tomamos essa pílula, em tudo dai graças, nós estamos agindo conforme o Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Não se permita que a tua alma se deixe se murmurar, porque a murmuração é um dos pecados que mais ofendem a Deus. É como se você falasse assim: Senhor, você não está cuidando da minha vida de forma correta. Esse plano, será que você tem certeza desse plano para a minha vida? Mas quando nós alegramos, dobramos o joelho no nosso quarto, ou quando chegamos nessa reunião, quando as coisas no dia não acontecem da maneira que nós queremos, nós estamos sendo adoradores. A gente não está aceitando a proposta de Satanás,
que o Senhor encontre entre nós, irmãos aqui em Sete Lagoas e também em São Lourenço, esses adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Adorador não é aquele que chega na reunião e apenas abre a sua voz. Adorador é aquele que dá graças a Deus em toda e qualquer situação. Sabe por que a nossa vida é fraca, irmãos? Sabe por que às vezes a nossa vida, a sensação de ser uma grama seca, né? É porque nós não temos tomado essa pílula. Irmãos, que nós não passemos o dia sem tomarmos essa pílula. Porque Deus tem dado a nós além do que nós precisamos. Muito além do que nós precisamos. Pare e observe isso, irmãos. E adore ao Senhor. O Senhor não está nos preparando para essa terra. O mundo, a glória, não, você tem que se preparar. Amém por isso. Nós devemos estudar, aproveitar as oportunidades do Senhor. Amém por isso, irmãos. Glórias a Deus pelas bênçãos de estudo que o Senhor nos dá. As bênçãos oferecidas, as portas abertas. Mas, guardem isso, nós não estamos sendo preparados para esse mundo. Nós estamos sendo preparados para a eternidade, irmãos. Irmãos, que o brilho da eternidade brilhe diante dos nossos olhos. Para vermos que todo esse mundo não tem graça. Tem um hino de um irmão, eu acho maravilhoso a primeira estrofe, do Isaac Watts. Maravilhoso, que ele diz assim: quando nós contemplamos a maravilhosa cruz, quando nós contemplamos a maravilhosa cruz, a qual o príncipe da glória morreu, né? Todas as riquezas do mundo perdem um valor. E derramamos essas riquezas com desdém sobre o nosso orgulho. Sabe para onde que nós devemos olhar, irmãos? Não para a sugestão de Satanás, mas olharmos para a cruz. Porque na cruz morreu o príncipe da glória. Sabe quem é o príncipe da glória? Aquele que tem todas as riquezas do mundo. Ele abriu mão por amor a nós. Ele se despiu por amor a nós. Por isso, quando você for tentado a achar que Deus não está conduzindo a sua vida de forma correta, que o plano de Deus não é ideal, olhe para a cruz. Porque na cruz, o próprio Deus, ele abriu mão da sua glória, das suas riquezas. A palavra de Deus diz assim que Deus, mesmo sendo rico, se fez pobre por amor a nós. Ele abriu mão, naquela cruz foi crucificado, irmãos. Quem foi crucificado na cruz por amor a mim, não foi qualquer um, não foi um bom homem, foi o príncipe da glória. O Senhor. E quando nós olhamos atentamente para a cruz, aquele brilho, irmãos, daquela pessoa crucificada, faz com que tudo nesse mundo perca o valor. Satanás, ele força os nossos olhos para olharmos para a glória do mundo. Olha o que você está perdendo. Mas você dá um testemunho dizendo assim: eu não estou perdendo nada, porque eu tenho a tudo, porque eu tenho a Ele, que é Cristo, o Rei da glória que morreu por amor a mim. E nós devemos ser conduzidos, irmãos, por essa luz da glória de Deus, não pela glória do mundo. Então aqui o Senhor dá o testemunho. Só a Ele adorarás. E como adoramos ao Senhor, uma forma prática, em tudo dai graças. Amados irmãos, não esqueçam de tomar esse remédio. Esse é o vigor que nós precisamos. Nós vivemos uma geração fraca, emocionalmente. Nunca se viu, em toda a eternidade, uma geração tão fraca, tão depressiva como essa, né? Tão difícil. Sabe por quê, irmãos? É uma geração, eu falo da geração cristã, não estou falando do mundo, não. Uma geração cristã. É uma geração que não adora o Senhor. Né? Uma geração, assim, de uma certa forma, conhece essas músicas todas. Né? Perfeita em técnicas de louvor. Mas uma geração que não adora o Senhor. Porque os adoradores é aqueles que adoram o Senhor, mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto na videira. Adorar o Senhor, agradecer ao Senhor em toda e qualquer situação. Essa é a segunda onda, irmãos. E a terceira e última, para me encerrar. Então o levou a Jerusalém. A terceira e última onda. E o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito. Olha como que ele é sutil. Então ele percebe que o Senhor está baseando na palavra. O Senhor responde, só usa a espada da palavra. Isso é maravilhoso, irmão. O Senhor podia destruir a Satanás ali com o sopro da sua boca, com o brilho do seu olhar, né? Com um peteleco, né? Como a gente faz quando tem uma sujeira. Podia fazer isso, mas ele usa a palavra, porque o Senhor quer dar um modelo para todos nós, que só
a palavra e a oração, que nos dá a condição de suportarmos essa onda bravia, que é a tentação. Esse vento contrário, que é a tentação. Aí Satanás é sutil. Então ele percebe que o Senhor está usando a palavra. Então Satanás usa a própria palavra. A própria palavra, de forma distorcida, para conduzir o Senhor de uma forma errada. E qual que é a sugestão de Satanás? Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O que Satanás está querendo dizer nessa terceira onda? Na primeira, não confie no amor de Deus. Na segunda onda, Deus não acertou no plano que ele tem para a sua vida. Eu acho que Deus poderia ter um plano melhor. É a segunda onda. E a terceira onda, irmãos? O que Satanás... Qual que é a intenção de Satanás aqui contra o Senhor? Essa onda que frequentemente, né, vem sobre nós. Esse vento forte que vem no nosso caminho, na nossa vida. Qual que é a intenção de Satanás, irmãos? Que é ardil, é sutil. E aqui ele usa a própria palavra, irmãos. Satanás, ele conhece a palavra melhor do que nós. Só que ele usa de forma distorcida para nos conduzir de forma errada. Qual que é o significado dessa terceira onda que vem sobre essa rocha que é o Senhor? Né? Qual que é o significado? Então Satanás leva o Senhor para um lugar muito alto, o pináculo do templo. Segundo alguns irmãos, quando ele chega ali dá até vertigem, lugar muito alto. E Satanás dá uma sugestão. Já que você quer a palavra, então eu vou dar uma sugestão da palavra, de forma distorcida. Já que você se baseia tanto na palavra, Jesus, eu vou dar uma sugestão da própria palavra. Jogue-se daqui. Jogue-se. Porque a palavra diz que os anjos viriam te socorrer. Onde está o erro nisso, irmãos? Aonde está o erro nisso? Né? Satanás dá uma sugestão para o Senhor. Jogue-se daqui. Né? Prova. Imagine só você jogando daqui, todo mundo vendo você caindo, aí os anjos vindo e não deixando você cair. Pensa bem que espetáculo maravilhoso. Espetáculo é a intenção de Satanás. Né? O que Satanás está querendo dizer com isso? Satanás, aqui, nessa terceira onda, é como se ele falasse assim: age da maneira como você entender, que você não vai colher nada errado. Quando Satanás colocou o Senhor Jesus ali no alto do templo, né, e falou assim, pode jogar, né, os anjos não vão deixar você se esborrachar. Satanás vem com essa terceira onda, irmãos. Como que falando assim, vive da maneira que você quiser, você não vai colher. Deus é um Deus de misericórdia. A palavra não fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, né? Satanás só mostra esse lado, mas não mostra o outro. Porque tudo que nós fazemos, nós colhemos. E como que o Senhor responde? Não ponha Deus à prova. É a resposta do Senhor. Irmãos, essa terceira onda, nós somos forçados a colocar Deus à prova. Sabe o que é colocar Deus à prova? Né? Deus à prova é isso. Não tem problema não você passar perto daquele bar lá. Não tem problema nenhum você passar naquela festa. Deus vai te guardar. Irmãos, Deus nos guarda. Sim, contanto que estejamos nos seus caminhos. Né? Nos seus caminhos. O compromisso do Senhor é quando estamos nos seus caminhos. Mas nós não ousamos colocar Deus à prova, irmãos, porque nós vamos colher. E Satanás usa até a palavra. Pode se jogar daqui, os anjos vão te acolher, né? De uma forma, é lógico que o Senhor nos protege, mas que precisamos estar no caminho do Senhor, né? Não aceite essa sugestão de Satanás, irmãos, a terceira onda. Viva da maneira que você entender, né? Como se a gente não fosse colher. Irmãos, aqui está a questão da colheita. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Não existe. Essa é uma lei que cabe a todo ser humano, principalmente nós cristãos. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. E que o Senhor veja aqui uma geração que plante, né, sementes da palavra, que dê frutos para a vida eterna. E como que vencemos essa terceira onda? Né? Nos humilhamos diante do Senhor. Então, irmãos, aqui são um exemplo do Senhor. Né? Eu encerro aqui esse encargo e que o Espírito Santo possa imprimir em nossos corações, nos convencer da importância que precisamos ter em nos relacionarmos com a palavra. Que o Senhor deseja levantar uma geração de adoradores aqui em Sete Lagoas, nesse tempo do fim.
Uma geração que ame a Deus em toda e qualquer situação, que não desconfie do amor de Deus, que não desconfie do plano de Deus, que não fique colocando Deus à prova, né? Muitas vezes a gente coloca Deus à prova, né? Ah, eu vou ali, Deus vai me guardar. Não é isso. Deus guarda sim, mas nós colhemos. Satanás, ele mostra sempre um lado, mas não mostra outro lado. Deus sempre vai agir com misericórdia. Mas se insistirmos a andar num caminho errado, nós vamos colher. E o fruto é amargo. Como eu lembrei aos irmãos ontem. Quantos irmãos mais velhos que eu conheço. Que eles falam assim. Se eu pudesse ouvir a palavra que vocês estão ouvindo, a minha vida seria diferente. Irmãos, olha a bondade do Senhor para com as nossas vidas, com essa geração. De estar apresentando uma palavra limpa, pura, tão esclarecedora, que aponta com precisão os caminhos da vida, os caminhos do Senhor. Que o Senhor nos ajude a percebermos as insinuações de Satanás e clamarmos, Senhor, me ajuda a refugiar em Ti, que é a rocha. Os irmãos viram aqui que maravilhoso? 3 ondas, mas não fez nada contra a rocha, porque o Senhor é uma rocha eterna. Que o Senhor nos ajude a refugiarmos dentro dessa rocha que é o Senhor. O que é refugiar? Permanecer em Cristo, comunhão com Cristo, relacionamento com Cristo. E para relacionarmos com Cristo precisamos da palavra de Deus, que é a nossa vida. E um último texto, irmãos. Vamos abrir em João, capítulo 12. Por um lado, Satanás tenta a todo momento nos afastar do caminho de Deus, né? Agora, por outro lado, irmãos, que esse modelo dessa mulher possa nos ajudar na nossa caminhada cristã. João capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Agora, versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, um perfume caríssimo, né? Caríssimo. O que ela fez? Ela guardou para ela? Aguardou aquele perfume para ela? O que ela fez aqui? Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Irmãos, cada um que está aqui aos olhos do Senhor é como um perfume valioso. Que o Senhor nos ajude a nos derramar a Ele, aonde nós estivermos. A derramarmos ao Senhor como estudantes, como filhos. Você não precisa ir para a África, irmãos, para se derramar ao Senhor. Amém, se o Senhor nos conduzir como missionário. Mas podemos nos derramar, nos consagrar ao Senhor aonde nós estivermos. Cada um que está aqui é como um pote de perfume, irmãos. Que você não considere a sua vida valiosa para si mesmo. Há um texto aqui que não vai dar tempo de eu localizar. A nossa vida é valiosa para o Senhor. E quanto mais nos derramamos para o Senhor, mais satisfeitos nós somos. Você sabia disso, irmãos? Sabe por que nós somos insatisfeitos? Porque nós não estamos nos derramando plenamente ao Senhor. Porque o Senhor nos criou para Ele. E só podemos ser felizes sendo dEle. Que o Senhor nos ensine. Há um hino que diz assim: sim, Senhor, por Ti me desperdiço. Sim, Senhor, por Ti me desperdiço. Por Te amar, muito insatisfeito sou. Olha que interessante. O mundo prega, você deve viver para si mesmo. Buscar as coisas para si mesma. Realizar os seus sonhos. Mas a vida cristã é um caminho contrário. É um caminho estreito por um lado, mas é o caminho da vida, que diz: se desperdice para o Senhor. Porque a tua alegria está em se desperdiçar para o Senhor. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria e paz no Espírito Santo. Isso é maravilhoso, irmãos. A nossa alegria está em submeter ao Senhor. Essa alegria plena, que não depende de bebida, de droga, de festas, de sexo, de nada, irmãos. Essa alegria plena, pura, que depende desse relacionamento de desperdício pelo Senhor. Aqui estão os potes de perfume do Senhor. Se entregue ao Senhor. Amanhã? Não. Hoje. Satanás vai até concordar com o que eu estou falando. Se entrega sim, amanhã,
depois da reunião. Não, irmãos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Amém. Mas olha que interessante o versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: olha a voz, essa voz que persegue a igreja durante 2000 anos. O que Judas diz? Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Sabe qual que é a sugestão de Satanás, irmãos? Satanás não se importa que nós fazemos muitas coisas, contanto que não seja para o Senhor. Satanás vai até aplaudir, né? Olha que coisa boa que você está fazendo. Mas ele não vai querer que nós façamos para o Senhor. Satanás abomina quando nós fazemos as coisas onde Deus tem a primazia. Então, irmãos, que o Espírito Santo mostre aos nossos corações a vocação a qual nós fomos chamados. Perfumes valiosos para o Senhor. Quanto mais nos desperdiçamos para o Senhor, mais satisfeitos, alegres, felizes nós somos. Sabe qual é a razão pela qual a tristeza às vezes prevalece no nosso coração, irmãos? Sabe qual é a razão por que somos um povo às vezes tão deprimido? Porque essa verdade, essa atitude dessa mulher não é vista em nossas vidas. Porque eu garanto para você, irmão, quanto mais nos desperdiçarmos para o Senhor, aonde nós estivermos, aonde, você não precisa desperdiçar, você não precisa ser um missionário, ser um pastor para se desperdiçar ao Senhor. Não. Você pode se desperdiçar ao Senhor aonde você estiver, irmãos. Que o Senhor mostre para nós esse caminho. Que somos perfumes para Ele. E quanto mais nós nos desperdiçamos para o Senhor, mais felizes nós somos. E também contaminamos de uma forma benéfica o ambiente. Porque a palavra diz que quando ela derramou aquele perfume, só o Senhor que sentiu? Não, toda a casa. Isso quer dizer o quê, irmãos? Quando nós nos desperdiçamos para o Senhor, nós seremos uma bênção na nossa casa. Uma bênção na nossa escola. Uma bênção por onde nós passarmos. Irmãos, às vezes, nós somos como uma raiz de amargura. Quando nós não desperdiçamos para o Senhor, sabe o que acontece? No nosso coração brota uma raiz de amargura. Essa raiz, uma raiz que dá o fruto da tristeza, da depressão, da mágoa. E a palavra diz que ela contamina todos que estão ao redor. Irmãos, que o Senhor possa, pela sua palavra, reverter e arrancar essa raiz dos nossos corações. E nos levar a um povo que o adore em toda e qualquer situação. Potes que se derramem ao Senhor. Que seja um perfume para o Senhor. E para todos que estão ao redor. Que o Senhor seja honrado, irmãos. Guardem-se. Guarde essa frase, irmãos. Nós só seremos plenamente felizes quanto mais nós nos desperdiçarmos para o Senhor. O inimigo vai mostrar o contrário, né? Ah, você vai perder muito. Você pode perder muito, sim. Mas o Senhor vai te recompensar muito mais do que a suposta perda que o inimigo está sugerindo. Deixa eu ler um último texto, irmãos. 2 Crônicas 25. E eu vou encerrar. 2 Crônicas. Eu encerro. Deixar que a autoridade da palavra mostre isso. 2 Crônicas 25. Versículo 5. E eu já encerro. 2 Crônicas 25, 5. Amazias congregou a Judá e o pôs segundo as suas famílias, sob chefes de 1000, chefes de 100, por todo o Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima e achou 300.000 escolhidos capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel a soldo 100.000 homens. Então esse rei, ele pagou um alto preço por um exército. Preste atenção, ele pagou um alto preço por um exército. Né? Aí vem um profeta agora, versículo 7. Olha o que o profeta fala para o rei. Porém certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém vai só, age e sê forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Aí o versículo 9. Aí Amazias reclama: puxa vida, eu paguei um alto preço. Eu vou perder muito em obedecer a Deus. É como se Amazias falasse isso: eu vou perder muito em obedecer a Deus. Aí Amazias disse ao homem de Deus:
Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Eu vou perder muito e obedecer a Deus. Eu paguei em 100.000 talentos. Olha a resposta do homem de Deus. Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Irmão, não reclame do preço que você tem que pagar por desperdiçar o Senhor, porque muito mais do que isso há de conceder-te o Senhor. Que o Espírito Santo mostre a verdade desse princípio nas nossas vidas. Por te amar, muito satisfeito sou. Um amor que sai das profundezas, óleo valioso te darei. Que o Senhor levante aqui em Sete Lagoas, em São Lourenço, e por onde Ele quiser, um testemunho agradável às suas narinas. Glórias ao nome do Senhor. Vamos orar. Amado Senhor, muito obrigado pela tua boa mão que sempre nos cobre. Guarde-nos, Senhor, para Ti. Nós fomos criados para Ti, para nos desperdiçarmos para Ti, Senhor. Que o Senhor levante aqui em Sete Lagoas, o Senhor levante por toda essa terra um testemunho para o Seu agrado, para o Seu prazer, porque Tu és digno de toda adoração. Ó Rei da Glória, que foi morto por nós na cruz. O Teu sangue nos cobre, Senhor. O Teu sangue é a marca, é o que nos valida, é o que nos dá valor. Por isso nos conduza, Senhor, para Ti. Continue nos guardando nessa manhã, nessa tarde. Em Teu precioso nome, Senhor, nós Te bendizemos. Amém. Ah, Senhor.